E aí galera, beleza? Seja bem-vindo em mais um Baú do Rick. Você sabia que o marinheiro mais conhecido dos desenhos animados é ele, o Popeye? Você sabia que o Popeye existiu na vida real? Pois é, hoje vamos contar a verdadeira história do Popeye. Você sabe que eu sempre penso nessas histórias, não? E não se esqueça, já deixa aquele like maroto aqui no vídeo, certo? Para que você aprove o nosso trabalho. E para você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo e aproveita, ó. Se inscreve aqui no canal, não paga nada, aperta o sininho para você receber novas notificações de vídeo. Beleza? Fechado? Vamos pro vídeo? Vamos lá! O Popeye foi criado por Else Kreuzer Seeger em 17 de janeiro de 1929. Sua primeira aparição foi na tira do jornal Timber Chart, nos Estados Unidos. Mas o curioso foi quem e como Elzer criou o Popeye, pois o Popeye existiu na vida real. Legal! Bem louco! Esse é Frank Rock Figel, o verdadeiro Popeye. Sim, senhoras e senhores, ele existiu. Frank foi um veterano da Marinha Norte-Americana, que após reformado, ele foi trabalhar num bar. Esse bar ficava numa pequena cidade de Chester, no estado de Illinois. Essa mesma localidade e bar era frequentado pelo pai de Elzer. Enquanto o pai de Elzer bebia, o pequeno Elzer ouvia as histórias de Frank, histórias que ele contava sobre o mar, suas aventuras de marinheiro. Ele ficava olhando aquele cara e aí ficou aquele negócio na cabeça daquele garoto. Só que é o seguinte, o Elzer falava que o Rock era protagonista de todas as histórias que ele contava e, na opinião dele, ele aumentava a maioria delas. Nas histórias narradas, ele era famoso por gostar de briga e se meter em confusão. O verdadeiro Popeye também fumava cachimbo durante grande parte do dia e por isso acostumou a abrir apenas metade dos lábios para falar. Ele também tinha problema em um dos olhos, então ele não conseguia abrir esse olho. Isso foi numa confusão em que ele se meteu. Por isso o seu nome, Popeye. E que nome maluco é esse, afinal? Popeye é muito estranho. Pope, estourado. Eyes, olhos. Olhos estourados, Popeye. O desenhista que passou a publicar suas ilustrações no New York Journal ajudou Popeye financeiramente até o fim de sua vida e usou muito das histórias do marinheiro para criar tiras. Frank morreu em 24 de março de 1947. No seu túmulo está escrito: inspiração para o marinheiro Popeye. A Olivia Palito também existiu na vida real. Seu nome verdadeiro era Dora Pascal. Ela era dona de um armazém geral em Chester. Ela era alta, magra e usava o cabelo bem enrolado em um coque. Ela também é descrita a se vestir da mesma forma que Olivia, usando sapato de botões que eram populares naquela época. E na vida real, ela não namorou o Frank, porém dizem que ela ajudou muito ele. Dora faleceu em 1953 e no seu túmulo está escrito: inspiração para Olivia Palito, a namorada do Popeye. E outro personagem que existiu na vida real foi o Dudu. O verdadeiro nome de Dudu é J. William Bill Schuster. Ele foi chefe de Seeger durante a adolescência, deste último trabalhando em um teatro local. Portanto, ele não conheceu nem Dora e nem Frank, não tinha relação nenhuma com os dois na história. William, o Dudu, era considerado um homem generoso, mas ele tinha uma coisa em comum com o personagem: ele tinha um grande apetite por comer hambúrguer. Ele faleceu em 1941 e está enterrado no túmulo de sua família. E o Brutus? O Brutus também existiu na vida real. Não se sabe o nome dele. O que sabemos é que ele era um cara que arrumou maior treta lá na cidade. Ele era bem forte e bem barbudo. Galera, agora que vocês sabem a história do verdadeiro Popeye, da verdadeira Olivia, dos verdadeiros personagens, vamos contar um pouco a história do desenho mesmo. E ele começou em 1929, nos quadrinhos de jornais. A Fleischer Studio conseguiu adaptar os quadrinhos do Popeye para o cinema. E no ano seguinte, o Popeye apareceu num curta-metragem de cinema, junto da personagem Betty Boop. O
Popeye começou a cair no gosto geral do público, a galera começou a curtir, então era normal colocarem um curta-metragem antes dos filmes com as aventuras do Popeye no cinema. Dá uma olhada aí. I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Uma pena Seeger, seu criador, não poder aproveitar muito o sucesso do seu personagem, pois ele morreu no dia 13 de outubro de 1938, aos 43 anos de idade, vítima de leucemia. Quem substituiu Seeger após sua morte foi o cartunista Doc Winner. Doc conseguiu se ajustar ao estilo criado, traços igual do criador. E aqui no Brasil, Popeye chegou em 1932, no jornal Diário de Notícia. E nessa época, Popeye e Olivia tiveram os seus nomes traduzidos originalmente como na primeira publicação. O Popeye se chamava Brocoió, Olivia se chamava Serafina. Porém, os nomes não fizeram sucesso e acabaram mudando para os que são conhecidos até o dia de hoje. Caraca, Brocoió, Serafina, não virou. Zoado, né? Se há uma coisa que eu tenho de sobra, é senso de humor. Em alguns outros gibis do Popeye, alguns personagens tiveram a tradução do seu nome diferenciada, como por exemplo, o bebê Gugu já foi chamado de Zezé. Ah, vale lembrar que não foi só nos quadrinhos, mas também na dublagem paulista de Popeye, o filme também chamava ele de Zezé. Aliás, por falar em dublagem, daqui a pouco nós vamos falar sobre a dublagem do marinheiro Popeye. Vai aguentando e vai comentando aí o que você tá achando no vídeo. E pra você que tá chegando, ó, não esquece de se inscrever e dar o like aqui no canal, beleza? E o Dudu também teve nome alterado. Ele chegou a ser chamado de Pimpão. E o personagem também foi publicado na revista O Tico Tico, da editora O Malho. Entre 1953 a 1961, ele teve uma revista própria publicada pela Ebal. Na década de 70, teve revistas publicadas pela editora Rio Gráfica e editora de Roberto Marinho, Abril e Saber. Na década seguinte, pela editora Block e Globo, além de um especial pela LPM. Em 2001, ganhou uma outra edição especial pela Ópera Gráfica. Em 2012, uma nova revista foi lançada pela Pixel Media, selo de quadrinhos da Rede Ouro, publicação que foi publicada até 2013 e teve 7 edições. Após o fim da revista, a editora publicou as edições especiais de Super Popeye e Popeye Clássico em 2016. Agora vamos voltar para os anos 40. Lá nos anos 40, o Popeye ainda era exibido nos cinemas. Uma das fases mais marcantes do famoso Estúdios é Vamos para o Rio. Esse desenho foi feito em 1944 e mostra o nosso Brasil. Nesse curta aparece Popeye e Brutus andando por terras brasileiras, montando em um boi, cantando e tocando violão, até que eles avistam ao longe a paisagem do Rio de Janeiro e seguem para lá. No Rio, eles param em um restaurante com música, onde encontram Olivia Palito vestida de Carmen Miranda, pela qual começa a disputar a atenção. O episódio também mostra Olivia cantando a música Samba Lelê em português e inglês, e Popeye tentando sem sucesso dançar samba e só conseguindo sambar após comer o espinafre. Na década de 60, Popeye e sua turma foi para a televisão em desenho animado. Quem produzia esse desenho era a King Feature Syndicate. Mas os episódios dessa época não tinham tanta qualidade quanto os do curta-metragens anterior feito em 1930, 40 e 50 para o cinema. Diferente deles, os curtas da King eram feitos diretamente para a TV, tinham um orçamento menor e eram produzidos através de animação limitada. E com isso, os designs dos personagens e animação ficaram bem simples e mal desenhadas. Aí você tá perguntando, e o espinafre? Você viu aí no desenho o Popeye comendo espinafre, quer saber dessa história? Se liga aí! O espinafre do Popeye não apareceu originalmente nos quadrinhos. Ele foi criado apenas para desenhos do cinema. E só depois ele foi introduzido também na história em quadrinhos. Nos primeiros quadrinhos, o Popeye era bem diferente desse que você conhece. Só para você ter uma ideia, o Popeye só se alimentava de carne e não gostava de nenhum vegetal e nenhum legume. Para o público brasileiro, pode até parecer um pouco estranho o espinafre do Popeye ser enlatado. Mas o fato é que nos Estados Unidos sempre foi comum vender espinafre em latas.
assim como também é comum nos Estados Unidos comprar feijão em lata ou milho enlatado. Em 1942, pela ligação com a Marinha Brasileira e por ser um clube do remo, o Clube de Regatas Flamengo adotou Popeye como seu mascote oficial. Nos anos 70, a King Features, que fazia os desenhos do Popeye, fechou um contrato com a empresa Hanna-Barbera para produzir os desenhos. Nessa fase Hanna-Barbera, o Popeye voltou a usar aquele uniforme azul marinho, com 3 botões amarelos e nas costas vermelho. Mas ele manteve o boné branco da Marinha que ele usava nos anos 50 e nos anos 60. De 1978 a 1981, a Hanna-Barbera produziu novos desenhos do Popeye, chamado de All New Popeye Show. I'm strong to the finish, 'cause I eat me spinach. E a segunda foi Popeye and the Olivia Comedy Show. Depois, os estúdios Hanna-Barbera lançou o terceiro e último da série, era Popeye e seu filho. Nesses episódios, o Popeye casou com Olivia e gerou seu filho, Popeye Jr. Porém, esse desenho não fez tanto sucesso, porque deixou aquela essência do marinheiro Popeye, ele virou um chefe de família. Cá entre nós, ficou chato pra caralho. Este camarão é um cara de pau. Em 1980, o Popeye ganhou uma versão live action. Era o filme Popeye, com direção de Robert Altman, com Robin Williams no papel de Popeye, Shelley Duvall no papel de Olivia Palito. O filme teve seu roteiro baseado em algumas das primeiras histórias dos quadrinhos de Elzer Seeger e tinha algumas piadas visuais inspiradas nos antigos desenhos do Popeye produzido por Max. Apesar de ser maior do que eu, não pode vencer, porque você é mau e o bem sempre vence. Ah, é? Lá nos Estados Unidos, o filme não foi muito bem recebido pela crítica e os fãs não gostaram. Um dos fatos é do Popeye não curtir e não gostar de espinafre. Não suporto, pai, eu não gosto de espinafre. Esse espinafre. Não suporto, pai, eu não gosto de espinafre, eu não gosto. E ele só aprendeu a gostar da verdura lá no final do filme. Mas eu quero lembrar vocês uma coisa, o filme foi baseado nos quadrinhos antigos. E você lembra que eu falei, nos quadrinhos antigos o Popeye gostava de comer carne. Por isso que só no fim do filme, dando spoiler, o Popeye come espinafre. Lembra que eu falei que eu ia comentar sobre as dublagens do Popeye no Brasil? E aí, quem que eram as vozes do Popeye aqui no Brasil? Quem era? Quem? A primeira dublagem do Popeye aqui no Brasil foi feita no estúdio Cine Castro e quem deu a voz ao Popeye foi o dublador Domício Costa. Senhoras e senhores, esta taça... Depois disso, o Popeye foi para os estúdios Herbert Richards e quem colocou a voz, na minha opinião, mais emblemático de todos, Orlando Drummond. E agora a charmosa Olivia Palito tem um show especial para os prisioneiros. Já o filme teve 2 dublagens. A primeira foi feita no estúdio paulista SC. E quem deu a voz ao Popeye, o Robin Williams, foi o grande amigo Nelson Machado. O seu nome é Olivia mesmo? Por quê? Olivia Azeitona. E para televisão, o filme teve a dublagem na Herbert Richards. E claro, quem foi o Popeye do estúdio Herbert Richards foi o emblemático Orlando Drummond. Seu nome é mesmo Olivia? E daí? Olivia Palito? O estúdio Alamo também dublou Popeye. E quem foi o personagem foi o ator Gastão Mota. Mas que bacana! Inventei um espinafre gelado e um abridor de lata. E alguns episódios saíram em VHS e DVD, dublado pela BKS. E quem dublou Popeye foi o ator Renato Márcio. Eu digo que você tem que tirar seu trailer daqui. E quem vai me obrigar? Eu vou. Ah, é? Teve também o desenho Popeye 3D, foi dublado nos estúdios da Marshmello em São Paulo. E quem deu a voz ao Popeye foi Cássius Romero. Você tem que ter mais cuidado para não se machucar, hein, Gugu?
O personagem Popeye é tão influente na cultura americana que foi o primeiro personagem de desenho a ganhar uma estátua, além de influenciar a alimentação das crianças durante quase 3 décadas. Durante o período da Segunda Guerra, por exemplo, os pequeninos americanos tinham como terceiro alimento preferido o espinafre. O alimento que dava força ao personagem perdia apenas para o sorvete e a carne de peru. E aí galera, vocês curtiram aí? Gostaram de saber que o Popeye existiu na vida real? Pô, bacana demais! Todas essas informações você curte aqui no canal do Rico Colavito. E pra você que tá chegando a primeira vez, então ó, dá aquela moral. Gostou? Se inscreve aqui no canal. Você tocando o sininho, você sempre vai saber de vídeos novos que a gente tá aprontando aqui no canal. Então ó, te espero em novas jornadas e novas histórias aqui no canal Rico Colavito. Valeu, até uma próxima, eu fui! É uma verdade imensa, a ganância não compensa, diz o marinheiro Popeye. Você sabe que o marinheiro mais conhecido do... Vamos lá. A Fletcher Studio conseguiu Vamos lá. E também nessa época no Brasil, em alguns gibis do Popeye... E também nessa época aqui no Brasil, outros gibis do Popeye, outros personagens... Não. E também nessa época aqui no Brasil, no gibi dos Popeye... Peraí que eu tô tentando...